Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Em que línguas a Bíblia foi escrita? Eu vou dar um tempinho de 15 segundos. Enquanto isso, você, se não é inscrito, se inscreva no meu canal, dá uma like neste vídeo e ative o sininho para que você possa ser notificado das nossas publicações. Já já estou de volta. Você tem alguma curiosidade de saber em que língua a Bíblia foi escrita? Eu sempre tinha essa curiosidade, mais do que curiosidade de saber a língua que ela foi escrita. Eu queria saber ler pelo menos alguma palavra na língua original, mas para isso eu tinha que ter acesso às línguas originais. E isso era muito difícil no final da década de 70 e início da década de 80 aqui no Brasil. Raríssimas pessoas que tinham o texto original, alguns seminários tinham, então isso era muito raro, era muito difícil. Mas hoje você consegue na internet, aliás, no seu aplicativo, você consegue uma versão, digital da Bíblia na sua língua original. Eu tenho uma Bíblia muito bacana, que é essa aqui, que ela, aqui de um lado está o texto em hebraico, Torá, Neviim e Ketuvim, que são as três divisões clássicas que os judeus usam. Nós cristãos usamos 4 divisões: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Os judeus não. Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, Neviim, que inclui os livros proféticos todos, e Ketuvim, que vai incluir o que nós chamamos de livros históricos e outros livros. É bem diferente da nossa concepção, os judeus. E aqui do outro lado eu tenho o Ekainé Diatek, que é o Novo Testamento em grego. Então vamos lá, assim, para a gente já começar a pensar nessa situação. Bom, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E quem escreveu os primeiros livros? Moisés. Quando foi que Moisés escreveu a Bíblia? Ele escreveu a maior parte, pelo menos, do Pentateuco ou da Torá durante os 40 anos no deserto. Durante aquele tempo foi que Moisés escreveu. Ora, só do evento do chamado de Deus, quando Deus chama Abraão, já tinham se passado pelo menos 500 anos. Como é que isso se preservou, essas histórias se preservaram? Através da história oral. Aquilo foi passando de pai para filho. Abraão contou aquela história para Isaac, para o filho dele, como tinha acontecido, quando Deus o chamou lá, ainda quando ele estava na Mesopotâmia, quando Deus o chamou. Depois Isaac contou essa história para Jacó, Jacó contou para os seus filhos e a história foi passando, foi passando, foi passando. Mas como nós cremos, e isso é um artigo de fé, não há ciência que prove, como nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, Deus não só manteve essa tradição viva, como Moisés teve acesso a muita informação que muitos de nós não tivemos, ou muitos dos seus contemporâneos não tiveram. Mas quando Moisés escreveu a Bíblia, não foi como numa sessão espírita. Eu não sei se vocês já viram em alguma reportagem, quando aquele espírita famoso, Chico Xavier, era vivo, ele ficava psicografando, botavam folhas aqui, ele ficava, fechava os olhos assim, ia escrevendo, alguém tirava o papel, jogava fora, escrevia. Isso é psicografia. A Bíblia não foi psicografia. Moisés tinha consciência do que estava escrevendo, pesquisou entre os antigos, perguntou, sondou, orou muito, pedindo a direção de Deus para ele escrever, de maneira que o seu estilo está ali naqueles livros.
nós já estamos aqui numa boa prosa. Foi em hebraico que ela foi escrita. O texto original, isso aqui é hebraico, ó, hebraico. E o interessante, a curiosidade, quando eu mostro uma Bíblia em hebraico, para quem não conhece, quase sempre as pessoas se atrapalham quando abrem a Bíblia, porque elas pensam que ela está de cabeça para baixo, então vem para cá. É assim que lê? Não, não é. Aí eu explico. Quando eu explico, elas dizem, então quer dizer que lê de trás para frente? Não. Hebraico não lê de trás para frente. Então a gente lê da direita para a esquerda. Se eu pego aqui o primeiro versículo do Gênesis, eu me arrisco a ler, né? Diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí segue aquele texto. Bom, essa Bíblia que eu uso, ela tem uns pontinhos embaixo das letras, das consoantes. É o seguinte, o hebraico, ele não tem vogal. A, E, I, O, U. Não existe no hebraico. Agora imagina a dificuldade para você ler hebraico sem vogal, a vocalização, você saber a palavra, inclusive. Então, o Antigo Testamento foi escrito praticamente todo ele em hebraico, porque tem algumas partes, lá de Daniel, por exemplo, escritas em aramaico. Essa era a Bíblia do povo de Deus durante muitos e muitos anos, muito tempo, que essa era a palavra de Deus, era só que conhecia. Até que veio Jesus Cristo e mudou tudo. Jesus Cristo mudou tudo. Durante o tempo de Jesus Cristo e durante o período ali do primeiro século quase todo, você tinha só o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento, na forma como nós temos hoje, 27 livros nessa organização, já veio surgir lá para o século III, assim, a definição, não surgir propriamente, mas juntarem todos os textos num livrinho só, né? Porque eram cartas. Paulo mandou carta para a igreja de Tessalônica. Durante muitos anos aquela carta ficou só em Tessalônica. Depois é que alguém copiou, levou para outra igreja, sei lá, para Roma, para Jerusalém. Que carta bacana foi Paulo, vou tirar uma cópia. Encomendava um trabalho caríssimo, um copista ia, copiava. Vou levar uma cópia lá para Éfeso dessa carta, porque Paulo trata alguns assuntos aqui com os tessalonicenses, que lá em Éfeso a gente está vivendo esses problemas e ele vai resolver isso aqui. Então, para reunir mesmo, demorou muito. Então, no tempo de Jesus, só tinha o Antigo Testamento. Mas antes de vir para o Novo Testamento, vamos voltar para o Antigo. Acontece que os judeus ficaram muito tempo exilados na Babilônia, 70 anos. Durante o tempo do exílio, praticamente aquela geração esqueceu o hebraico deixou de ser falado, eles falavam só o aramaico e outras línguas semitas daquela região. E aí, muito tempo depois, em Alexandria, no Egito, Ptolomeu, diz a tradição, mandou fazer uma tradução da Bíblia. Diz uma lenda o seguinte, que ele disse assim, vocês judeus, vocês dizem que a Bíblia é inspirada por Deus, que é a palavra de Deus, então vou fazer o seguinte, eu vou contratar 70 sábios, cada um vai ficar lá no seu canto e vai traduzir a Bíblia toda. Depois eu vou reunir essas traduções todas. Se todas forem exatamente iguais, eu acredito que isso é a palavra de Deus. Se não forem, eu não acredito. Mas isso é uma lenda, porque naquele período foi traduzido apenas o Pentateuco, que bem mais tarde é que os outros livros foram traduzidos para o grego. Mas não o grego clássico, o grego de Homero, de Sófocles, de Platão, de Aristóteles, não o grego dos filósofos, mas o grego koiné, falado comumente com o povo, no comércio, no dia a dia. E aí surgiu uma tradução da Bíblia bem interessante, que é a Septuaginta, essa aqui, em grego. Por que é que eu citei a Septuaginta? Porque os autores do Novo Testamento... vamos voltar? Vamos. Os autores do Novo Testamento,
eles quando citam o Antigo Testamento, eles não citam o Antigo Testamento hebraico. Eles citam o Antigo Testamento grego. Eles estavam escrevendo em grego, então eles citam, a gente vê textual, às vezes textualmente uma frase inteira do Antigo Testamento, você viu que foi copiada do Antigo. Então não foi uma tradução livre para o grego do texto hebraico, foi do texto grego. Então o Novo Testamento. Se o Antigo tem partes que foi escrita em hebraico, o Novo, todo ele foi escrito em grego, pelo menos o texto que chegou até nós. Há quem diga que Mateus, a primeira versão do Evangelho de Mateus, tenha sido em aramaico, mas isso são teses, nada disso é provado. Então está aqui Kata Matthaion, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, assim como eu li lá no começo Gênesis, eu li Gênesis para vocês em hebraico, vocês lembram, não lembram? Bereshit, Bará, tal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler agora Gênesis em grego, no texto grego, para a gente ter uma ideia, só um pouquinho, para eu ler o Evangelho de João em grego. Olha como João não copiou, mas como ele seguiu a ideia da Septuaginta. Enarché repoiesen hoteostu uranon kaite gen. Aí João. Enarché en hologos kai hologos en prostu teu. No princípio, assim, kaiteus en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Então foi escrito em grego. Outra questão também. Tanto o hebraico não existe letra minúscula, é tudo maiúsculo, digamos assim. Mas o grego tem minúsculo e maiúsculo. Mas os manuscritos antigos que nós temos da Bíblia em grego, o texto é todo em maiúsculo. Então o texto era todo maiúsculo, sem pontuação. Então isso foi feita a pontuação muito tempo depois. Os capítulos e os versículos foram colocados no ano 1000, mais ou menos. Olha só, foi muito tempo para colocarem, para dividirem. Tanto que o Novo Testamento, domingo passado mesmo, eu li um texto, eu preguei um texto, que é assim, o capítulo 7 de Atos. Você vem no capítulo 7, e aí ele não termina, não. Ele vai terminar o capítulo 7 na primeira parte do primeiro versículo do capítulo 8. Ali, quem fez a pontuação, né, colocou os capítulos, deu uma cochilada, não percebeu que aquela primeira parte do versículo pertencia ao capítulo 7. Então, quando a gente vai pregar aquele texto, a gente puxa o primeiro versículo do capítulo 8, lá para cima. Quando você lê, por exemplo, o primeiro versículo de Romanos 2, na verdade, aquele versículo, o primeiro versículo de Romanos 2, é o último versículo de Romanos 1. Então tem essas questões. No texto original isso não tem, mas porque não existia capítulo, não existia versículo, não existia pontuação, era só um texto mesmo amplo. Para terminar, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é a Peshittá. A Peshittá é o seguinte, do Novo Testamento, a Peshittá em aramaico é bem interessante, porque aqui a gente tem acesso, se aproxima um pouco daquilo que Jesus disse, das frases que ele falou, como ele formulou. Por quê? Porque, embora o Novo Testamento tenha sido escrito todo em grego, ele era falado em aramaico, nessa língua aqui, e não em grego, no grego koiné, que era a língua falada em todo o Mediterrâneo. Todos os domínios que tinham sido domínios do Império de Alexandre, o Grande, falava o grego, que Alexandre era louco com o grego, foi aluno de Aristóteles, então ele sabia que o grego era o bambambam, é como o inglês hoje, né? Então é um exercício legal esse texto em aramaico para você ter uma ideia, embora distante, de como Jesus teria falado. E qualquer dia eu vou falar sobre traduções da Bíblia, que é um assunto também muito bom para a gente conversar. Tchau, tchau!